Olá, olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para falarmos um pouquinho sobre essa doutrina que tanto nos consola, nos conforta, nos inspira e nos deixa um pouco mais preparados para o futuro. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, para a gente começar bem, vamos procurar então nos harmonizar com a espiritualidade, não é? Vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, item 4 antes de servir. E ele diz o seguinte: em companhia do espírito de serviço, estaremos bem guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, como a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção de um lar, outras existem calçando caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumentos de morte aos semelhantes, isto corre por conta do uso frutuário da morada terrestre. Porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos, ou seja, não nos esqueçamos que Jesus passou por entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes participar mesmo assim, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Então aqui a gente vê uma necessidade premente, urgente do trabalho, independentemente de qual ele seja. Então vamos fazer uma pequena prece para a gente abrir os trabalhos de hoje. Vamos lá. Queridos amigos da espiritualidade, mais uma vez nós nos colocamos à disposição de Jesus. E é para ele que endereçamos o nosso pedido de autorização de abertura desses trabalhos. Que possamos nós compreender a necessidade educacional, a necessidade natural de trabalharmos uns pelos outros. Que a literatura espírita, tão carregada de informações, possa servir de base para que nós, por nossa vez, trabalhemos com alegria, especialmente nesse mês tão cheio de comemorações em função do, entre aspas, aniversário de Jesus. Que possamos olhar para os nossos irmãos, olhar para o nosso lado e percebermos onde nós podemos ser úteis. E que esse trabalho, feito com amor, com carinho, com dedicação e com consciência, seja o nosso advogado em toda parte. Que assim seja. Então, essa primeira leitura, ela tem tudo a ver com o tema da palestra de hoje, que é o temor da morte. Então, o que é muito interessante, porque a gente vai tratar aqui de duas questões de O Livro dos Espíritos. A questão 941, Kardec pergunta aos espíritos por que ou de onde que vem o medo que muitos de nós temos da morte, né? Existe até uma piada muito engraçada que diz o seguinte: todo mundo quer ver Deus, né? Todo mundo quer, mas ninguém quer morrer, né? Exatamente para expressar um pavor que a gente tem desse processo. Então Kardec vem lá na pergunta 941 e pergunta por que, né, que nós, seres humanos, temos esse pavor todo da morte.
Porque com a mesma força que a gente teme a morte, a gente também sabe que a morte ela é um processo do qual nenhum de nós irá escapar. E é um fato que nenhum de nós sabe quando é que isso vai acontecer, não é? E aí os espíritos dão uma resposta incrível, carregada de crítica e de convite à reflexão. Eles dizem mais ou menos o seguinte, depois, por que é mais ou menos? Porque vocês vão ter esse trabalho de casa para ir pesquisar um pouquinho. Então, os espíritos dizem mais ou menos o seguinte, que esse pavor que nós temos, ele advém da nossa educação cristã. Exatamente. A gente é criado sempre educado, né? Criado no processo ao longo de toda a história. A gente vem sendo educado sempre com muito medo daquela do fogo do inferno, daquela pena eterna de ficar ali queimando e sendo consumido, porque a gente só tem duas possibilidades depois que morre, segundo essa educação é, tão tradicional que a gente tem, que a maior parte de nós recebe, né? Ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno, né? E os espíritos detalham essa resposta de uma maneira muito didática, muito feliz. Então, assim, fica o convite de fato para vocês conhecerem. Então, assim, a gente só tem duas possibilidades: ou o céu ou o inferno, né? E na maior parte dos casos, o inferno acaba sendo a porta mais larga para essa multidão que vai entrar, porque se pensa, dependendo do que se pensa, a gente é condenado ao fogo do inferno. Dependendo do que se fala, nós somos condenados ao fogo do inferno. Dependendo do que se faz, somos condenados ao fogo do inferno. Então é natural que as crianças que são educadas dessa forma, elas cresçam, se tornem adultos que temem de fato errar e ir para o inferno, não é? E aí o que que acontece? Quando nós nos tornamos adultos, a gente acaba questionando isso. Alguns questionam e podem encontrar caminhos ou outras filosofias religiosas, né, um pouco mais avançadas ou esclarecidas a esse respeito. Outros negam completamente e se tornam materialistas, ou seja, morreu, acabou, né? E ainda uma grande parte mantém esse medo. E o que que os espíritos dizem para a gente? Que o Jesus, né, a gente tem a figura de Jesus como o maior esclarecedor dessa questão toda. Porque se a gente for olhar antropologicamente, o ser humano ele tem uma necessidade de deixar um legado. Ele tem uma nós temos uma necessidade gigante de, talvez isso seja até algo mais inconsciente, de, bom, se eu vou morrer, eu preciso deixar o meu nome, eu preciso deixar uma prole, eu preciso deixar um patrimônio, né? E o que Jesus traz para a gente é a linda e feliz informação de que ninguém morre, de que a morte é um processo natural e vai acontecer com todos nós, não é? Jesus matou a morte, e o Espiritismo, com todas as informações, né, o próprio livro dos Espíritos comprova isso, não é? Com todas as perguntas e respostas sendo formuladas, né, as respostas sendo formuladas pelos Espíritos, né? Ou seja, alguém sobrevive ao processo da morte, né? Então, a gente já entra no resumo da questão 942, que já é a questão seguinte, onde Kardec pergunta: bom, então se a gente tem esse medo, né, se nós somos educados, né, pelas religiões tradicionais, se nós somos educados a temer a morte, porque das duas uma, se eu me comporto bem eu vou para o céu, se eu não me comporto bem eu vou para o inferno, e geralmente a gente não se comporta bem, por quê? Vamos fazer aqui um parêntese. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, se a gente for pensar em termos globais, os nossos problemas ou as nossas angústias, aquilo que nos aflige, geralmente é a mesma coisa. Aqui em Portugal, aí no Brasil, lá no Japão, são os mesmos problemas.
é a nossa necessidade de acumular bens terrenos, é a nossa necessidade de ter poder, é a nossa dificuldade em relação aos vícios materiais, aos vícios morais. Então, os problemas, de uma forma geral, são sempre os mesmos. E aí, para as religiões tradicionais, se a gente cai, se a gente não observa o nosso comportamento e dá uma escorregada, a gente já tem uma passagenzinha, um bilhete pago, né? O passaporte carimbado para o elevador, para o andar de baixo, direto via elevador, né? Só que a espiritualidade traz para a gente uma informação muito valiosa de que não é bem assim, não. Entre o cinza, entre o preto e o branco, há o cinza, né? Então, a proposta que o espiritismo traz para a gente é, olha, para de se preocupar com o que vem depois da morte e se preocupa com a vida que você está tendo agora, com essa bênção, com esse presente que é viver o momento atual. Porque lá na questão 942, os espíritos dizem o seguinte, que com o tempo, a noção de que nós iremos passar pelo processo da morte vai ser tão natural que isso não se tornará uma preocupação. E teremos também a consciência de que o resultado após esse processo virá exatamente daquilo que nós, da forma como a qual nós vivemos a nossa vida hoje. Ou seja, lá desde 1800 e tarará, quando o Livro dos Espíritos foi compilado por Kardec, os espíritos já falam dessa necessidade nossa de tentar controlar tudo, e especialmente dessa ansiedade que nós temos, né? Então, assim, não quero. Eu preciso me comportar bem porque eu quero ir para o céu. Porque se eu escorregar, eu vou direto para o andar de baixo, né? Então, assim, a gente não aprende com os nossos erros, e aí é onde está a grandiosa sacada de Jesus. O erro, ele é didático. O erro tem a importância dele. É preciso que a gente faça as pazes com o fato de errar. Porque todos nós vamos errar, todos nós vamos escorregar na casca da banana em algum momento. Quase todos os dias, eu ouso dizer. Porque nós lemos o evangelho, às vezes, de capa a capa, 30, 40 vezes nessa encarnação, mas aquilo não entra. Então não adianta nada a gente passar uma encarnação inteira colocando doutrina para dentro e não colocando essa doutrina para fora por meio de exemplos. Porque Jesus nunca disse em lugar nenhum que nós seremos salvos pelo fato de sermos espíritas. Então, nós não detemos esse título de. Não existe essa prerrogativa. O que Jesus quer é que nós sejamos bons espíritos, porque isso sim é eterno. Então, lá na questão 942, a espiritualidade fala o seguinte: que nós temos que nos preocupar com o agora, porque o que vem depois é resultado de como a gente lida com o agora. E que é importantíssimo a gente olhar para o outro, olhar para a nossa vida e percebermos como é que a gente pode contribuir com a caminhada, com a jornada do outro. Olha que interessante isso. Portanto, voltando lá na questão do erro, né? Eu erro, eu deixo de errar, presta atenção na lógica. Eu deixo de errar, não porque eu aprendi com o erro, mas porque eu tenho medo da consequência. Então isso nos leva lá ao ponto inicial. Eu não consegui avançar. Porque ok, não erra. Tudo bem. Mas não aprende quando erra. Então, na próxima oportunidade, caso eu me esqueça da consequência, porque eu deixo de errar por medo do que vai acontecer, e não pelo fato de ter, peraí, onde foi que. O que eu poderia ter feito diferente? Como é que, de fato, eu poderia não ter dado aquela resposta, não ter contribuído com aquele ato de violência, para fora e para dentro, tá, gente? Porque muitas vezes nós somos os grandes algozes contra nós mesmos. Então, não refletir sobre os nossos atos, que também é uma outra questão lá do Livro dos Espíritos, que eu pessoalmente gosto muito, que é a 919, onde Santo Agostinho diz: passai o dia em revista, analise todos os seus comportamentos e as razões pelas quais você agiu de determinada maneira, né?
Então a espiritualidade é muito feliz nas 2 questões 941 e 942, quando trazem para a gente a origem de um medo e a forma de superar esse medo, que é pelo fato a superação vem da educação. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui também um comentário muito feliz do espírito Miramês na obra Filosofia Espírita. Ele pega a questão 941 e discorre com bastante lucidez. Eu não vou ler tudo para vocês, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o ponto específico da Bíblia, que é basicamente o foco principal da questão 941, né? Onde nós aprendemos assim: se formos pessoas boas, a gente vai para o céu; se a gente for pessoas ruinzinhas, mazinhas, se a gente não for legal, um coleguinha, gente boa, a gente vai lá para o inferno, né? E aí é muito interessante a reflexão que ele faz, que o Miramês faz, que ele faz o seguinte: as religiões do passado se enfraquecem cada vez mais pelas suas imposições de velhos conceitos alimentados pela ignorância, por não saberem discernir o que existe de real nos velhos escritos, que foram feitos para um povo ainda ignorante sobre as leis espirituais. Então a gente está trazendo aqui um contexto de escritura da Bíblia, de como a Bíblia foi preparada, né? A Bíblia é um livro importante, mas para quem sabe entendê-la. Nas mãos de fanáticos, ela é uma pedra de tropeço e uma fonte de temor para as criaturas ainda em estado de espírito infantil. Olha a relevância disso. Vão abrindo aí o ouvidinho de ouvir. Entretanto, o Novo Testamento vem fazendo mudanças devido à época de sofrimentos porque a humanidade passou. E Jesus prometeu outro consolador, que veio na forma de uma doutrina, ajustar consciências e dar novo ânimo às almas, mostrando um céu mais próximo e uma vida mais saudável para a humanidade. Olha que coisa mais linda isso, mostrando, né, o espiritismo, que é esse consolador ao qual Miramês se refere, traz para a gente essa certeza de que o amanhã depende do hoje. O Manuel Filomeno de Miranda, ele também fala, e eu adoro essa frase, ele também fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, em algum momento na nossa história, nós haveremos de colher aquilo que a gente plantou, consciente ou inconscientemente. E aí, claro que existem os atenuantes, é claro que tem a bondade divina, a intercessão dos nossos mentores espirituais. Mas o que nos chama a atenção lá na questão 942 é exatamente essa receita que é: se eduque, busque informações que não te coloquem medo, mas que te esclareça. Olha isso. E o que o espiritismo traz para a gente é a informação, e às vezes assim, gente, bem básica, bem primária mesmo. Assim, nós não temos nem o céu e nem o inferno, porque isso são estados de consciência do encarnado. É esse estado de consciência que a gente leva para lá. E onde é que isso se passa? Não num lugar físico, né? Nós temos as zonas umbralinas, as cidades espirituais, inclusive, para quem não sabe, sugiro pesquisar um pouquinho. Nosso lar, que é onde a gente, que é, né? Eu tenho livro, tenho filme, e a gente consegue ver, ter uma noção mais próxima, né? Porque o filme é muito didático, ele traz uma noção mais próxima de uma cidade espiritual, né? Então todo mundo quer ir para nosso lar, ou uma cidadezinha parecida. Mas você sabia que o nosso lar é uma colônia espiritual que fica acima da cidade do Rio de Janeiro, a poucos metros do chão da cidade, e, portanto, nosso lar é uma cidade que está dentro do umbral. É importante a gente entender, porque o umbral, segundo os espíritos trazem para a gente, ele tem aproximadamente 7 vezes o tamanho da Terra. Então, se nosso lar está acima, poucos metros acima do solo do Rio de Janeiro, nosso lar é uma cidade espiritual que está dentro do umbral. E olha que maravilha que é, né? Uma cidade tão linda que é para onde a gente quer ir.
Então a gente tem essas cidades de acolhimento próximas à terra, que é para onde a gente vai. Então o estado de céu ou inferno, ele é mental. E ele nos atinge nos dois planos. É por isso que a espiritualidade fala: você tem que estudar, você tem que compreender esses processos e, acima de tudo, trabalhar. Trabalhar não pensando o tempo inteiro no futuro, porque isso seria ansiedade, mas trabalhar com a consciência de que o que você constrói hoje, você colhe amanhã. Isso é estar no presente, isso é colocar a doutrina para fora, porque não adianta nada a gente falar, pô, eu tenho 50 anos que eu estou aqui nesse centro. Eu já li o Evangelho 400 vezes, já li o Livro dos Espíritos 410 vezes. E, e conhecereis o verdadeiro cristão pelo esforço que empreende em domar as suas más tendências. E a espiritualidade é tão maravilhosa que ela nem fala: conhecereis o bom cristão pelo esforço que empreendeu e domou as suas más tendências. Não, é pelo esforço que empreende. Já tá bom se a gente se esforçar de tentar, porque no nosso passado a gente sequer tentava. Então, a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é estudar, né? Fazer as pazes com o erro, porque nós iremos errar. Mas vamos olhar para o nosso erro e fazer 5 minutos de reflexão do tipo: o que eu poderia ter feito para evitar? Como é que eu poderia ter encaminhado essa situação de uma forma mais positiva, mais construtiva? Porque no fundo, nós somos, como diz com muita felicidade o Manuel Filomeno de Miranda, herdeiros de nós mesmos. Então a gente quer colher o que lá na frente? Então é ter essa consciência de que eu vou ter um resultado amanhã do hoje, do que eu fizer hoje. É por isso que lá na primeira leitura, quando a gente, antes de fazer a prece, a gente fala da questão de que Jesus trabalhou o tempo inteiro, que estava por aqui. Não é por acaso que um espírito da envergadura de Jesus, que tem o título de Cristo, e nós chegaremos lá um dia. Isso não é uma pretensão, nós somos criados para isso. Chegaremos ao status de Jesus. Até porque Jesus foi como nós somos hoje. Jesus também passou por todas as nossas etapas, por todas as nossas fases. E é exatamente por ter passado por tudo que a gente passa que o olhar dele para nós e para as nossas atitudes é de extremo amor e caridade, porque ele compreende que no nosso estágio evolutivo, vivendo num planeta de provas e expiações em transição, mas de provas e expiações ainda, onde os problemas são os mesmos independentemente do continente, ele olha para a gente e fala: tudo bem, é o que dá para ser. Eles estão sendo o melhor que podem. Então, que nós, nesse mês de dezembro que acaba de começar, que a gente possa olhar para a gente com mais carinho, com mais cuidado. Olhar para as nossas atitudes com um olhar mais adulto e responsável e mais construtivista. Não estou dizendo aqui para a gente passar a mão na nossa cabeça e falar: ah, tudo bem, estou nesse mundo, nessa condição. Não. O nosso objetivo, e aí fica de novo a dica para vocês lerem a questão 919 do Livro dos Espíritos. O nosso objetivo é passar o dia em revista, como orienta, né, Santo Agostinho, para que a gente entenda o motivo, ou como ele mesmo diz, o móvel das nossas atitudes. A razão que nos fez agir para esse lado e não para esse lado. Então, que possamos ter essa consciência de que nós somos herdeiros de nós mesmos e de que, quanto melhor ou mais cedo a gente aprender que o que importa de fato é sermos verdadeiros espíritos, espíritos bons e não espíritas bons, que isso não quer dizer nada no fim das contas, que possamos de fato compreender que o trabalho, a educação, o estudo,
E esse compromisso de auto-melhoramento, com base na observação do que a doutrina nos oferece, né, a gente vai utilizar esse contexto, esse arcabouço literário que a doutrina nos oferece, para a gente moldar as nossas atitudes. Uma vez eu assisti uma palestra, já não me lembro mais, não sei se foi uma das falas do Chico, que era o seguinte: na dúvida, se pergunte como Jesus agiria nessa situação. E pode, às vezes, a resposta ser dura, mas com certeza é o melhor caminho. Então, que vocês tenham sempre essa noção de que não importa o que vem depois, o que importa é o agora, porque o depois é consequência das minhas decisões, das minhas atitudes. Que tenhamos todos um santo, um bendito Natal, que compreendamos que o que importa não é o presente que a gente está dando, mas a presença que a gente pode oferecer para o outro, para o nosso próximo. Muito obrigado pela oportunidade. Então vamos agora passar para nossa prece. Convido vocês então a fecharem os vossos olhos. Querido Jesus, mais uma vez reunidos em torno do teu nome, em torno da tua história, estamos aqui para agradecer pela oportunidade, Senhor, tão santa, de compreendermos a grandeza do seu trabalho e, acima de tudo, a grandeza que é o teu exemplo enquanto trabalhador. Que possamos nós, Senhor, sairmos daqui motivados para refletirmos e para implementarmos em nós tudo aquilo que a doutrina nos oferece através das suas ferramentas infinitas. Que possamos ser bons espíritos, trabalhadores, comprometidos, que possamos ser, Senhor, irmãos, e que tenhamos a grandeza no coração de ter a certeza de que, ao olharmos para o próximo, iremos enxergar de fato um irmão, filho do mesmo Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ser esse exemplo e por exercer essa liderança de amor, por nos mostrar que podemos sim também um dia recebermos o título de Cristo. Dai-nos a tua boa vontade, Senhor, que possamos ter cada vez mais a certeza de que o trabalho, de que o amparo ao próximo é o melhor caminho. Muito obrigado pela tua proteção, Mestre, pelas tuas palavras. Muito obrigado pela tua energia. E obrigado pelos teus mensageiros que cuidam de nós, dos nossos corações e dos nossos dias. Que assim seja.